Saudações, professores e professoras do nosso Brasil, tudo bem? Eu sou Fran Silveira e estou aqui para mais um vídeo com uma indicação de leitura. Nós somos do EAD Espaço Educacional e estamos indicando livros para vocês toda semana para uma nova leitura. Essa semana eu vou trazer para vocês como sugestão de leitura esse livro aqui, ó. Didática de Alfabetização e Letramento. Ele pertence à coleção Conteúdo e Metodologia e ele é o de alfabetização. Ele é da Maria Fernandes Coco e Marco Antônio Heiler. Esse livro é da FTD, Alfabetização e Socioconstrutivismo. Bom, esse aqui é um livro para o professor que está procurando sugestões práticas para o grande entrave que a gente tem no Brasil, que é a questão da alfabetização. A gente ainda tem um problema sério em relação a alfabetizar as nossas crianças, né, no Brasil. A gente tem números alarmantes de crianças que chegam aí no 5º ano sem saber ler e escrever, sem reconhecer um bilhete, sem saber a função de um bilhete, né, que é o conceito de letramento. E esse livro aqui, ele é um livro delicinha, que vem trazendo sugestões e mais sugestões de jogos e trabalhos de alfabetização. Então é um livro que apresenta as contribuições de Emília Ferreiro para a alfabetização, nos diferentes níveis que a criança vai evoluindo até construir, né, o sistema, até a criança se apropriar do sistema de leitura e escrita. E ele apresenta sugestões de jogos e atividades que são muito ricas e muito interessantes para a criança, porque eles trazem diferentes portadores de texto com diferentes gêneros textuais e com bastante contribuições em relação à produção espontânea da criança, ao professor respeitar isso, mas entender também que ele precisa corrigir essa criança. A gente tem no Brasil um problema bastante sério em relação a isso, né? A gente acabou incorporando que o construtivismo era como se fosse para deixar a criança aprender sozinha, sem que a gente interferisse ou mostrasse os erros dela e fizesse ela refletir sobre os erros. Só que a gente sabe que o aprendizado se dá através do conflito, né? Então é preciso dizer que a criança errou. A questão é como se aborda isso, né? Com cuidado, com amor, com muito carinho com a criança, porque o erro dela é uma forma dela pensar, né? A forma como ela está entendendo o sistema naquele momento, e ela precisa ser respeitada. Mas ao mesmo tempo que ela precisa ser respeitada, ela precisa ser conflitada, ela precisa ser levada ao conflito para que ela questione se aquilo que ela está pensando é realmente o certo, né? Se ela escreveu lá um N e um L e disse que escreveu Ana Luísa, não é dizer que está certo, é dizer você escreveu Ana Luísa, mas olha só como eu escrevo Ana Luísa. E escrever na frente dela e perguntar para ela o que você acha dessa forma. E criar essas situações de conflito. Então o livro traz bastantes jogos, bastantes sugestões de atividade, ele traz o trabalho com rótulo, como deve ser feito, o trabalho com jogos, né, com material reciclável, garrafa PET, caixinha de fósforo, ele traz bingo, quebra-cabeça de palavra, boliche de alfabeto, traz leitura de obra de arte, que é um tipo de texto, né? A gente nem sempre trabalha na sala de aula a questão da arte vinculada à alfabetização, mas é um texto, né? Na medida em que é uma forma de expressão, é um texto, e ele pode ser interpretado, explorado, né? Pode ser feita uma produção de texto a partir daquela leitura, né? Da leitura da imagem ali. Então, é um livro que explora bastantes vertentes aí da alfabetização, então pode ajudar bastante o professor, né, nesse grande desafio que nós temos, que é alfabetizar as nossas crianças. E no final do livro ele fala sobre a questão da ortografia, da correção do texto, da produção de texto e da correção desse texto, porque esse texto precisa ser corrigido, né? A criança não pode escrever um texto e o professor apenas dizer ah, tá bom, ah, tá ruim e só. Não, a criança precisa saber quais foram os erros dela, reescrever, tudo isso tá aqui no livro para vocês. Então é uma excelente leitura.
É um livro que faz parte dos nossos cursos de alfabetização, tanto didática de alfabetização e letramento, quanto prática e jogos de alfabetização. Tem material que a gente se pauta nesse livro, não só nesse livro, né, mas também nesse livro, porque é um livro bastante interessante, é um livro que pode ser levado para a escola, os professores alfabetizadores da escola podem formar um grupo de estudo, ou então construir juntos, né, fazer um material coletivo da escola com os jogos, com as sugestões de jogos que estão aqui, e aí ser um material para toda a escola, né, para todos os professores alfabetizadores. Então, tá aí a dica da semana, um abraço para vocês e até semana que vem. Se você gostou do link, dá um like aqui pra gente e assina o canal para você poder receber as novidades. Tchau!